Quero lembrar com você o versículo que o salmista escreveu, o Salmo 46. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Aquietem-se. Não é para você dormir depois do almoço, hein? Mas é para você lembrar dessa palavra. Aquietem-se. Eu quero começar lembrando uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu não sei você, mas às vezes umas coisas me chamam a atenção, assim. E eu começo a ler sobre aquilo, e eu fico pesquisando, e eu vejo documentários. Eu não sei se você é assim. Mas talvez me marcou muito quando, em 2019, não sei quem lembra disso, a catedral mais famosa de Paris pegou fogo, a Notre Dame, né? Não sei quem se lembra disso. Talvez eu me lembre porque em 2019, pela primeira vez em muitos anos de casado, o Marcos falou, vamos passear em Paris, olha que bênção. E aí eu tava super feliz e tal. E aí umas 2, 3 semanas antes da gente viajar, eu abro, né, vejo as notícias, Notre Dame pega fogo. E a igreja estava lá há 800 anos. E aí 3 semanas antes de eu ir lá conhecer, o negócio pega fogo. Talvez por isso que chamou a atenção. Mas não sei se você acompanhou, de 2019 a 2024, foi feito todo um trabalho de restauração dessa grande, mais do que uma catedral, é um ícone da arquitetura mundial, né? Muito famosa, uma catedral gótica. E foi algo muito interessante, porque o que aconteceu é que pegou fogo lá no teto. E ela foi rompendo, então aquele pináculo muito famoso caiu, rompeu, e aí liberou pó de chumbo para todo lado, o negócio ficou tóxico, foi muito complexo. E aí o governo francês começou a trabalhar arduamente para reconstruir a Catedral Notre Dame. Mas o mais difícil dessa reforma era reconstruir o teto. O teto que realmente desabou, e na verdade é o que sustentava toda a nave, por causa daquela arquitetura cheia de arcos, podia colapsar a qualquer momento. Então foi feito todo um estudo para que isso não acontecesse. Agora, o que eu achei muito interessante é que eles falaram assim, para a gente reconstruir a catedral, a gente tem que reconstruir como ela foi feita. Então a gente não vai usar aqui, um drywall, vamos colocar um drywall aqui, sabe assim? Não, nós vamos refazer a catedral da maneira como ela foi construída, na metodologia que ela foi construída, para que ela seja fiel ao seu propósito original. Faz sentido? E aí eu fui lendo sobre isso, e aí eu vi algo muito interessante sobre o teto. O teto dela era toda feita de madeiras feitas com árvores francesas. E aí começou uma caça a árvores, se não me engano, carvalhos franceses centenários, para poder refazer o teto. E lendo sobre isso, algo me chamou muito a atenção numa reportagem. Falou assim que na técnica medieval não eram usados pregos. Não era usado nada de metal. Então tudo de madeira foi entalhado e encaixado. E aí o repórter falava, de maneira que a restauração daquele teto foi feito sem nenhum barulho. Porque não havia ninguém martelando. Tudo foi milimetricamente encaixado para refazer essa grande catedral. Está ele aí nesse lugar. Eu trouxe uma foto também da catedral, né? Um dia você vai lá conhecer, tirar uma fotinha. Mas você lembra que eu te falei que eu fiquei vendo, eu ficava assistindo um documentário sobre isso, eu achava super interessante, mas quando eu ouvi isso, eu rapidamente lembrei da história da construção do Templo de Salomão. Olha que interessante, lá em 1 Reis 6, a gente vai ler assim, 480 anos depois, que os israelitas saíram do Egito no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. E na construção do templo, presta atenção nisso aqui, só foram usados blocos lavrados na pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante toda a sua construção. Hoje eu quero conversar com você sobre uma reforma silenciosa. A metodologia que Deus trabalha em nossas vidas. Mari, o que tem a ver você falar de teto, igreja, né?
templo, esse templo que o rei Salomão construiu, ele apontava para muitas coisas. Era mais do que um cartão postal. Ele tinha todo um significado. Você sabe que o templo no Antigo Testamento, ele trazia ali o lugar onde Deus escolheu revelar a sua presença entre o povo. Mais do que isso, o templo era um lugar para abençoar todas as nações. Mais do que isso, esse templo apontava para a pessoa de Jesus entre nós. Mais do que isso, esse templo apontava para um povo, uma igreja, um corpo, que seria o corpo de Cristo revelado ao mundo para trazer a glória de Deus na terra. Então, quando eu penso, quando eu vejo na Bíblia que Deus escolheu um jeito de fazer, Deus escolheu um jeito de formar, Deus tem um jeito específico de trabalhar, eu comecei a perceber que isso tinha tanto a ver com a maneira como Deus estava trabalhando na minha vida. E como Deus faz. E na verdade, assim como Deus estabeleceu um plano, um jeito para um propósito, eu entendi que na minha vida eu preciso fazer do jeito de Deus. Caso contrário, eu vou querer usar das minhas ideias, dos meus recursos, da minha estética, das minhas ideias, mas tudo que eu vou conseguir produzir é um resultado fake. É algo, Disney, você entendeu? Pode ser muito bonito, pode parecer que está tudo certo, mas é fake. É superficial. Deus tem um jeito de fazer, sabe? Deus tem uma forma de fazer. E quando a gente caminha em intimidade com Ele, a gente vai percebendo esses traços, a gente vai perceber como Ele vai fazendo. E eu já quero dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida. Eu quero dizer para você que quando você disse sim para Jesus, e Ele passou a habitar no seu coração, e o Espírito Santo começou a habitar em você, Ele já está fazendo um processo de restauro, de reforma, de reconstrução ao seu propósito original para o qual você foi criado. Você está em obras. A igreja está em obras. Deus está fazendo algo no nosso meio. Deus tem um jeito de fazer. E eu quero trazer com você hoje 3 pensamentos sobre isso. E o primeiro deles é que o que Deus está fazendo em mim é santo. E eu preciso confiar no que Ele faz. Fala comigo, é santo. Sabe, gente, o que Deus faz não é de qualquer jeito. O que Deus faz não é para nos violar. Não é para nos desvirtuar. É santo, porque a natureza dele é santa. Você sabia que quando Deus falou, trouxe essa orientação ali para Salomão e Davi, depois Salomão, olha, esse templo vai ser construído dessa forma. Você sabia que não foi a primeira vez? Lá em Êxodo, quando você vai ler o Antigo Testamento, você percebe que Deus falou sobre o altar. E Ele falou, o altar construído a mim vai ser com pedras que não vão ser cortadas. Presta atenção, Deus tem uma metodologia. Está lá em Êxodo 20, 25. Olha só como é o mesmo princípio. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas. Porque na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Você concorda comigo que tem algum ensinamento espiritual aqui, gente? Não podem. Agora os estudiosos vão dizer que o ferro, o machado, a faca, isso era um símbolo direto a quê? A guerra, a violência e a morte. Quem está entendendo? Era algo violento. Era algo que, que desmembrava. Era algo que feria. Então Deus diz, sabe, do jeito que eu faço, do jeito que eu construo, não é assim. Então, esse método, ele está falando de uma santidade de Deus. Sabe, eu fui entendendo que na minha caminhada, Deus não age comigo de uma maneira abusiva. Deus não age comigo de uma maneira opressora. Deus não age comigo de uma maneira violenta. E talvez você na sua caminhada, na sua família, você caminhou com um padrão de relacionamentos, onde isso se tornou normal para você. Deixa eu te falar, não é normal não.
Talvez você está num namoro, né? Que gritos, tapas sejam normais. Deixa eu te falar, não é assim que Deus te trata, não. Talvez você tenha se colocado em amizade, sabe? Onde você tem que se desfigurar para ser aceito no mundo. Deixa eu te falar, não é assim que Deus age, não. O que Ele faz é santo, é cheio de amor e é cheio de bondade. Não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é confortável, ao contrário. Mas eu estou falando que Deus, Ele não vai, sabe, vir com 2 pés na porta. Porque depende da sua escolha. E eu quero que você entenda, porque às vezes o agir de Deus em nós e através de nós, o partir, o quebrantar, ele dói, ele é desconfortável, ele é difícil e às vezes a gente quer se esconder, às vezes a gente quer retroceder, às vezes a gente quer ficar na superficialidade, mas a gente não pode se esquecer que o que Deus me infere é para vida, é para bênção e é para o cuidado de Deus em você. Pode confiar. Deus está te pedindo algo, pode confiar. Nós estamos falando aqui tanto do partir, do quebrantar, dos processos que doem. E deixa eu te falar, vai doer, mas confie, porque o Deus que é santo, que é perfeito, está fazendo algo na sua vida. Eu tenho aprendido na minha caminhada, sabe? Que cruz não é lugar de agonizar, cruz é lugar de morrer. E às vezes a gente entra nessa, né? Nessa briga com Deus. Gente, a gente é tão bom de argumentar de volta. A gente é tão bom de criar subterfúgio. A gente é tão bom de criar justificativa, né? Assim, a Bíblia diz assim, não, mas eu acho que é assim por causa da minha teologia. Não. A gente é tão bom de discutir com Deus e de fazer os nossos próprios caminhos, sabe assim? Gente, tem coisas na nossa vida que simplesmente tem que morrer. Eu não sei se você já viu algo morto, mas algo morto é bem caladinho. Né? Não há como a gente falar sobre o partir do pão sem falar de morte. Não há como a gente falar sobre caminhar com Cristo sem falar de morrer para nós mesmos. Morrer para os seus desejos, morrer para as fortalezas da sua mente, morrer para aquilo que Deus já pediu para você e você ainda guardou no seu coração. Você pode confiar num Deus que é santo? Você pode confiar num Deus que é bom? Você pode confiar num Deus que tem planos para você e Ele está fazendo uma obra, algo na sua vida que é santo, que é perfeito, que é agradável. Então a gente precisa confiar. A gente só vai viver os processos inteiros de Deus na nossa vida a partir de um lugar de confiança. A partir de um lugar de entrega. Então, gente, deixe Deus ser Deus. Sabe assim? Você só vai descobrir a plenitude da vida cristã quando você descobrir esse lugar de rendição e entrega. E a minha oração para a minha vida e para a sua vida é que a rendição seja a marca das nossas vidas. É silencioso, sabe por quê? Porque às vezes Deus não vai explicar tudo para você. Você já teve alguma coisa que você viveu com Deus que Ele não te falou por quê? Quem aqui já? Eu já. Quem já te falou? Já pensou alguma coisa com Deus que Ele não te falou por quê? Deus já te pediu uma coisa que Ele não te falou por quê? Deus, você já obedeceu em algo que você não entendeu por quê? Porque Deus ficou em silêncio? Sabe, às vezes Ele faz isso nas nossas vidas. Porque é um teste da sua convicção. É um teste da sua caminhada com Ele. Que a gente possa andar, sabe? Em confiança plena em quem Jesus é. Deixa morrer o que precisa morrer em nome de Jesus. Tem um altar na sua vida? Altar, esse lugar de pedras lavradas, pedras escolhidas, não é só um lugar de um marco. É um lugar onde o sacrifício precisa acontecer. E é por isso que Romanos 12 vai dizer, né? Nós somos um sacrifício, esse é o seu sacrifício racional. Esse é o seu sacrifício. Então, gente,
Talvez não seja uma pregação muito popular, talvez não seja algo que está todo mundo aplaudindo, mas é o caminho de Jesus. O que Deus está fazendo em nós é santo. Em segundo lugar, essa reforma silenciosa. Eu começo a entender que o que Deus está fazendo em mim é de dentro para fora. E eu preciso aceitar o que Ele está fazendo. Salmo 139 vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece o meu interior, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim uma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Deus, sonda o meu coração. Deus, sonda a minha motivação. Deus, sonda os meus pensamentos. Mas a gente vive num mundo que a gente gosta do que é exterior muitas vezes, né? A gente, assim, muitos de nós, né? A gente tá preocupado ali, nossa cultura, ela tá preocupada com o filtro. Tá preocupada com a performance. Tem gente que põe skin de crente e vem pro culto no fim de semana. E aí a gente, né, aprendeu a viver em cada ambiente de um jeito, porque o exterior parece que te basta, mas o exterior é superficial demais para você. Há respostas que nós precisamos que não são encontradas na superficialidade. Nós precisamos que Deus trabalhe de dentro para fora. É mais profundo. É mais intenso, é mais, sabe, enraizado de Deus em nós. Então é de dentro para fora. Agora, eu acho muito legal como Deus faz, sabe? É muito interessante esse jeito de Deus fazer. Porque, sei lá, a gente podia se converter a Jesus, aí depois que a gente batiza da água, assim, e a gente sai reluzente com aquela armadura de diamante, sabe assim? Não podia? A gente podia andar, chegou, né? Sabe assim? Podia ou não podia fazer assim? Mas Deus não fez, porque é de dentro para fora. E sabe o que isso significa, gente? Na nossa caminhada, a gente precisa se aprofundar. A gente precisa deixar as coisas elementares para trás e se aprofundar, não é assim? Sabe, quando Deus trabalha na sua vida, deixa eu te falar, nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai enxergar. Nem todo mundo vai ver a sua transformação logo de cara. E talvez isso gere algumas frustrações. Mas eu quero que você entenda que Deus é extremamente didático nas nossas vidas. Porque tem coisas que Ele te esconde, e Ele esconde dentro de você, e alguns de vocês estão passando por uma fase onde Deus está te escondendo. Onde Deus está fazendo algo que ninguém ainda percebeu. Sabe, tem coisas que Deus vai trabalhar em você que ninguém vai aplaudir não, gente. Você não vai ganhar uma medalhinha. Tlim, entendeu? Mas você precisa aceitar. Você precisa deixar. Eu tenho aprendido que as coisas mais profundas de Deus, que Deus trabalha na gente, são coisas que poucas pessoas veem. Vai gerar um fruto depois. Mas é algo tão interno. Talvez a gente, sabe, quando a gente vive uma vida cristã baseada numa performance, a gente espera, né? Às vezes a gente tem essa expectativa. Mas tantas vezes leva um tempo, porque está acontecendo dentro de você. Sabe, não é o que você faz, é como você faz, por que você faz. Não é o que você está falando exatamente ou apenas, mas é por que você está falando, por que você está fazendo. E deixe que Deus trabalhe nesse nível de quebrantamento na sua vida. Sabe, gente, é fácil demais esconder a nossa inveja. É fácil demais esconder o nosso orgulho. É fácil demais esconder a sua lascívia. Não é? Talvez tenha, nossa, não, porque eu sou virgem, mas é a sua cabeça, meu filho. Né? Deixa Deus tratar no fundo do seu coração. Sabe, ofensa. A gente precisa deixar Deus tratar isso de dentro para fora. O Espírito Santo já pediu para você ficar quieto alguma vez? Eu algumas vezes. Mariana, porque é silencioso.
porque é de dentro para fora. Mas é extremamente poderoso. Vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo do qual eu me orgulho muito, mas só para você entender, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião criativa, eu faço parte da equipe criativa da minha igreja, a gente faz espetáculos e tal. E todos os anos a gente escreve roteiros e tudo. E aí teve um roteiro de Páscoa, que a gente estava lá trabalhando e eu dei uma ideia. A gente podia fazer essa música assim. Aí a minha líder falou assim, nossa, mas que ideia boa. Vai ficar sensacional, notou, tal. Aí a gente foi fazer a nossa reunião com a equipe maior, né? E aí, é uma equipe de 4 diretores, né? E aí a gente tava conversando, ela foi passar para toda aquela equipe, umas 100 pessoas, né? O que ia acontecer e tal. E ela falou assim, e a fulana de tal deu uma ideia maravilhosa. E a gente vai fazer isso e isso. Só que a fulana de tal não era eu, entendeu? Ela confundiu e falou que a ideia era de outra pessoa, né? Entende? Ah, não, aí a ideia foi da Maressa, tipo assim, sabe? Não, ela deu uma ideia maravilhosa. E a gente vai fazer isso, isso. E aí eu fiquei na minha cadeira assim. Aí eu vou levantar a mão e falar, a ideia foi... Não, dá licença. Fui eu que dei a ideia. Na hora, o Espírito Santo falou assim, Mariana, a ideia não é sua. Porque se você deu, não é mais sua. Alguém viu? Não. Alguém percebeu? Não. Porque Deus trabalha de forma silenciosa, mas verdadeira e poderosa. E o que eu quero dizer é que talvez você está andando a sua vida cristã achando que a gente está falando de comportamentos externos, achando que a gente está falando de um jeito de falar, achando que a gente está falando de um jeito de vestir, achando que a gente está falando de algo que você bebe ou não bebe, faz ou não faz, mas deixa eu te dizer, é muito mais profundo do que isso. Porque quando a gente parte algo, a gente vê o que tem lá dentro. Então se a gente vive só de externalidades, a gente nunca vai poder viver a verdade de Deus para nós. E deixa eu te falar, Deus não tem medo do que você tem dentro do seu coração. Deus não está assustado do abuso que você sofreu. Deus não está assustado com aquilo que você acessou. Deus não está assim inconformado com aquele pensamento que você teve. O que Ele quer é te quebrantar, te restaurar, te purificar e fazer alguém novo a partir de quem você é nele. Amém? Você pode dizer sim para os processos que Deus tem para você e aceitar. Gente, aceitar, eu estou falando de me alinhar, eu me colocar, sabe assim? Alinhar é afinar numa música, né? É você alinhar na mesma frequência, é você se colocar no mesmo lugar, alinhados àquilo que Deus diz ao seu respeito. E Deus está falando pra gente, sabe? Aos santos da igreja. Gente, Deus olha pra você e fala que você é santo em Cristo Jesus. Mas eu passo a minha vida inteira, né, falando pra mim mesmo, não, mas eu vou pecar. A minha vida de pecar, tipo assim, eu peco pela fé, sabe assim? Aceite a sua nova natureza em Cristo, se alinhe à sua nova natureza em Cristo. Começa a andar em santidade, começa a andar em ousadia. Começa a andar vivendo tudo que Jesus tem para você. Aceite o fato de que você é amado. Aceite o fato de que você é filho. Aceite o fato de que você é abençoado, de que você tem uma herança. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a menina ia casar, a noiva, e ela estava em crise. Porque os pais dela queriam dar um presente de casamento para ela. E ela, não, mas é porque eu trabalhei, então assim, eu tenho que pagar pelo meu casamento. Eu falei, querida, seja filha em nome de Jesus. Porque a maior bênção, sabe, de um pai é poder dar uma herança para o filho. Mas às vezes a gente quer barganhar heranças, sabe assim? A gente quer barganhar o que Deus tem para nós. Gente, vamos acessar com liberdade, com verdade o que Cristo tem para nós. E viva esse processo mesmo que as pessoas não entendam. Então assim, gente, foque em agradar a Deus. É uma coisa só. Lembra que a gente falou hoje de manhã? É uma coisa só. Se você viver pelos elogios, você vai cair pelas críticas. Então viva focado no que Deus está pedindo para você. O que Deus está falando com você. O que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe?
é algo tão especial. Deus está trabalhando em nós. A reforma silenciosa, por último, ela me ensina que o que Deus está fazendo em mim não é sobre mim. Então eu preciso estar disponível. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos esse lugar que está sendo restaurado, que está sendo construído, edificado. 1 Coríntios vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, ou é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, por isso glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não é sobre mim mesmo. Quando Deus pediu para Salomão escrever ou construir aquele templo, ele não estava pedindo para Salomão fazer um cartão postal em Jerusalém, entendeu? Vamos fazer para ficar bem bonito, né? Vai ter caravana lá vindo, tirar foto, né? Assim. Ele estava construindo um templo porque aquele templo tinha um propósito profético. E não era apenas, e é muito interessante, porque tipo assim, o templo ele não existia para os sacerdotes, o templo não existia para os levitas, o templo não existia nem somente para o povo de Israel, porque Deus disse: para essa cidade, esse lugar vai ser uma casa de oração para todas as nações. A nossa vida cristã, nós somos o templo hoje. Gente, não é só para você. Não é só para você viver bem emocionalmente. Não é só para você ser bonitinho, cheiroso. Apesar de que Deus faz isso com a gente, né? Olha quanta gente bonita tem aqui. Não é só para você ter um sonho realizado. Não é só para Ele, sabe, fazer tudo que está no seu coração. Não, Deus está edificando a sua igreja, o seu corpo. Deus está fazendo algo para glorificar o nome dEle nesse tempo. Então eu tenho que entender que aquilo que os processos de Deus, o que eu vivo com Ele, está apontando para algo maior, e algo maior do que eu mesma. Eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, né? Você vai consolar alguém, gente, na maior boa vontade, né? A pessoa fala assim: não, mas olha, um dia tudo vai fazer sentido. Não, isso que você está vivendo aqui, um dia vai fazer sentido. Mas deixa eu te falar, às vezes não faz. Não é verdade. E aí a gente fica: não, mas esse silêncio de Deus, esse entende, sabe, essa área cinzenta, eu não entendo, não faz sentido. Mas gente, quando a gente olha apenas do ponto individual, egoísta, autocentrado, terreno, no curto prazo, a vida cristã não faz sentido. Não faz sentido morrer para você mesmo. Não faz sentido o partir da sua vida. Não faz sentido a nossa caminhada se não for para a eternidade, os propósitos de Deus em nós e através de nós. Então o que nós estamos vivendo não é apenas sobre o meu bem-estar. E é por isso que esse evangelho, sabe, é autocentrado, consumidor, de acordo com as leis de mercado, não pode sobreviver. Esteja disponível para aquilo que Deus está apontando para você. E para alguns de vocês, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma direção, Deus pediu algo para você e Ele não falou mais nada. E você, talvez você está brigando com Ele porque você quer algumas respostas, sabe? E o conselho que eu dou para você é: esteja disponível para você viver inteiramente o que Deus tem para você. Vem aqui no meu coração o texto de João 15. Quando Deus fala que Ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. E de vez em quando o agricultor, ele vem naquela videira bonita. E chegando, ela acabou de dar muitas uvas, ela acabou de ser uma colheita tão abundante. E ele vem lá com uma tesoura. Acho que não tinha tesoura na época de Jesus, mas para você entender, né? Ele pega aquele alicate daquele tamanho. E ele vai lá, e sabe o que ele faz? Ele parte a folha. Aí ele olha mais perto. E aí, e a gente, né? Aquele ramo, ele fica: ai, me doeu. Que reforma é essa que Deus está fazendo?
O que é isso que ele está me partindo? O que é isso que Deus está tirando? O que é isso que Deus está me desnudando? O que é isso que Deus está me expondo? E sabe, eu fico imaginando um agricultor tão perto ali daquela vinha, e ele corta, mas ele faz isso em silêncio. Ele não explica muitas coisas, sabe assim? Eu tenho para mim que muitas vezes, quando nós caminhamos com Deus, o silêncio dele é um sinal de que ele está tão perto. Ele está olhando de perto. E algumas coisas que estão sendo partidas na sua vida, não é que é um castigo de Deus, é uma poda de Deus para uma colheita maior que virá. E a gente precisa se permitir sermos partidos, sermos podados, sermos lapidados, sermos lixados, sermos moldados como o barro na mão do oleiro. Precisamos aprender a sermos, maleáveis e confiar naquilo que Deus está fazendo. Eu quero lembrar com você que a história da igreja é uma história de uma revolução silenciosa. Tão silencioso quanto o partir do pão nas casas. Em 300 anos, a igreja de Cristo Jesus abalou a Europa e a humanidade sem ter um templo. Sem ter uma placa de igreja. Sem ter um hinário, uma música gravada. Abalou. Uma revolução silenciosa. Porque Deus estava fazendo algo. Amém? Deus estava agindo, estava fazendo algo diferente. Sabe, enquanto o Império Romano estava lá dominando todas as coisas, o Império Romano, ele era barulhento, ele era extravagante. O Império Romano, ele era opressor. Você entrava numa cidade, você já sabia que Roma estava lá, porque ele tinha mudado a arquitetura, ele tinha mudado a língua, ele tinha mudado os governos, ele tinha colocado um coliseu lá no meio. E ai de você, se você for contra, porque você vai morrer lá. Era barulhento, era enorme, era visivelmente. Mas eles não sabiam que silenciosamente Deus já estava abalando todas aquelas estruturas. Por uma igreja que amava, por uma igreja que se permitia, por uma igreja que confiava, por uma igreja que sofria, por uma igreja que era partida em todos os seus sentidos. Naquele tempo, gente, nesse tempo que antecede a volta de Jesus, Deus está reconstruindo, reconfigurando uma igreja que transforma, nem que seja silenciosamente, toda uma cultura. Eu li esses dias de um relato histórico falando de uma das coisas que fez com que Roma visse o crescimento avassalador do cristianismo. Gente, ninguém sabia, não estava nos palácios, sabe assim? Mas uma das coisas que os cristãos primitivos faziam, sabe o que era? Recolher corpos e dar um velório digno para eles. Porque eu não sei se você sabe, mas na cultura greco-romana, matar era... Não gostou. Sabe assim? Uma cultura de morte. Uma cultura que aplaudia a violência. Parecida com a nossa hoje, não? Sabe? Mas então era muito comum que se andasse nas ruas e houvessem corpos espalhados. E os cristãos, eles tinham esse ministério de recolher corpos. Até mesmo dos cristãos. Começou com os cristãos que eram perseguidos. Joséfo vai descrever isso. E eles davam um enterro digno para aquela pessoa. E foi assim que as pessoas foram se convertendo a Jesus. Que amor é esse? Que olhar de misericórdia é esse? E silenciosamente, tão silencioso quanto um velório, aquela cidade foi sendo transformada. E a minha oração para você, para essa igreja, para minha igreja, para essa juventude, é que a gente revolucione as ruas dessa cidade. Com testemunhos pequenos, testemunhos que ninguém está aplaudindo, testemunhos que não estão passando num telão, que não viralizaram nas redes sociais, mas uma pessoa que recebeu misericórdia, uma pessoa que teve a sua vida alcançada, uma pessoa que viveu, sabe, os benefícios de uma vida partida e entregue a Jesus. Deixe Deus fazer do jeito que Ele faz. Eu já quero concluir com você nesse tempo. Mas eu quero te lembrar de novo dessa figura.
E eu quero que você se lembre dessa, que você imagine mesmo. Como que era, né, Jerusalém? E naquele silêncio, né, talvez os passarinhos cantando, não tinham ainda carros. Aquele prédio foi sendo edificado. Aquelas paredes foram sendo edificadas. E aquelas pedras, elas eram perfeitamente encaixadas. E é muito interessante que a Bíblia vai dizer que essas pedras, elas eram cortadas. Tinha que ser cortado no tamanho. Não era assim, pegava aleatório e montava. Não, era tudo certinho. Mas elas eram cortadas para fora da cidade, nas pedreiras. Então vinha-se para dentro de Jerusalém e aí elas eram encaixadas. Dá para entender a figura? Então, gente, ali na pedreira, lá fora, lá era aquele lugar de dor, lá era aquele lugar que o machado caía forte, sabe assim? Muitas vezes nas nossas vidas, você está passando por alguns processos que são difíceis. Você está sendo lapidado, você está sendo cortado, porque a gente vive num mundo que jaz no maligno, é um mundo imperfeito. E a gente lida com traições, a gente lida com diagnósticos difíceis, a gente lida com notícias difíceis, a gente lida com tensões sociais, guerras, a gente lida com uma série de coisas. E tantas vezes a gente sente que a sua história, a sua vida, até os seus traumas, o que você viveu, eles te deixaram no formato que você tem hoje, sim ou não? Eles te deixaram algumas marcas. Mas o convite de Deus para você é que Ele te pegue nesse lugar de dor, sabe? Que Ele te pegue nesse lugar que te marcou para fora da cidade. E Ele graciosamente te traga para perto. E traga outra pessoa para perto. E traga outra pessoa para perto. E Ele começa a edificar algo lindo. Algo que revela a glória dele. E aquilo que um dia foi a dor de um trauma. Aquilo que foi um dia a dor de algo que eu sofri, sabe? Eu sofri um corte, eu sofri aquele machado, eu sofri aquele abuso, eu sofri aquela privação financeira, eu sofri aquela quebra do namoro que foi muito difícil, eu sofri aquela rejeição, mas agora eu venho para os braços desse Pai. E essa minha quebra agora, ela se encaixa tão bem nessa nova família que eu tenho formado, que se chama igreja. E Ele ressignifica, e aquilo que um dia foi uma dor se torna um ministério. Se torna algo para abençoar alguém. Então eu quero dizer para você, não desista. Nisso que você está passando, deixe que Deus te traga para perto. Deixe que Deus te faça igreja. Deixa que Deus, sabe, dê um significado maior para aquilo que você está vivendo. Sabe, a gente não é maior do que o nosso mestre. E Jesus foi alguém que silenciosamente foi levado para fora das portas da cidade. Para ser partido, para ser ferido, com cravos de ferro na sua mão e nos seus pés. Sabe, Jesus, Ele foi levado para aquele lugar, e a Bíblia vai dizer que como um cordeiro sendo levado para o seu sacrifício, Ele foi sem abrir a boca. E Ele foi em silêncio. E Ele foi em rendição. E Ele se colocou nesse lugar e Ele aceitou o castigo que não era dele por amor a você. Sabe, esse tipo de entrega, ele tem que levar a gente a um lugar de quebrantamento. E a um lugar em que a gente entende que Cristo foi partido. Ele é o pão que foi partido, moído, torturado. Sabe, há coisas que Deus, Ele permite que você passe na sua vida, mas o sacrifício final Cristo fez por você. Então esse cordeiro que foi partido para fora dos muros da cidade, ele foi trazido. E a Bíblia vai dizer que ele é colocado nesse novo templo como a nossa pedra angular, a nossa base, a nossa referência, a nossa rocha, o nosso sustento. Por causa daquilo que Jesus é, porque Cristo foi partido como um pão entregue. Então é agora na vida com Ele. Eu permito que eu também seja partida. Eu também aceito. Eu também vivo numa rendição. Eu também vivo meus processos de poda. Eu também vivo nos meus processos de refinamento.
Eu também me quebranto para liberar perdão. Eu também me quebranto para eu expor o meu orgulho. Eu também me quebranto para viver uma maturidade cada vez mais intensa. Eu também me quebranto para eu aprender os caminhos de Cristo, que foi manso e humilde. Não desista desse caminho que Deus tem feito em você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E pedir ao Espírito Santo que faz todas as coisas e age no nosso interior. Peça que Ele se mova na sua vida. Peça que Ele encha a sua vida. Peça que Ele te leve a esse lugar de um entendimento de fé, aonde Deus não precisa te dar todas as respostas, aonde Deus não precisa te falar do próximo passo. Há um lugar onde você pode entregar coisas para Ele. Deixa o Espírito Santo encher sua vida. Deixa o Espírito Santo entrar num coração que é aberto, quebrantado. Um coração onde a gente não vem inteiro, fechado, lacrado, blindado. Cheio de defesas contra aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Fala, Jesus, me quebranta, me ensina. O Cristo que foi partido por amor a mim, como eu posso negar, não quebrantar o meu coração diante dele? Como eu posso negar, não entregar aquilo que Ele me pede? Como eu posso negar, não perdoar a quem me ofendeu? Como eu posso negar, não dizer sim a um Deus que entregou todas as coisas? Ah, queridos, deixa a presença silenciosa, mais poderosa, mais verdadeira encher a sua vida. A Bíblia diz que a unção quebra jugo, rompe jugos. Há coisas que antes que Deus te coloque em alguns lugares, antes que Deus te entregue algumas coisas, antes que Deus te dê um novo nível de autoridade, Ele precisa quebrantar você. Ele precisa partir você. Ele precisa me partir. Mas quantas vezes eu não quero me desconstruir, porque eu tenho um plano, eu queria ser assim, eu tinha um plano de carreira, eu tenho um plano de casamento, eu tenho uma figura que eu criei para mim, e eu quero perguntar para você, o que você precisa entregar num altar nessa tarde? Deus pediu um filho para Abraão. Será que você pode levar ele para o altar? O que você precisa trazer para o altar? O que precisa ser partido? O que precisa ser quebrado? Talvez seja a sua religiosidade. Talvez seja a sua doutrina teológica em alguns pontos. Talvez seja um sonho que Deus te pediu. Talvez seja um perdão que você disse, eu nunca vou perdoar o meu pai. Talvez seja um entendimento de uma carreira, de um sonho que você tem. Talvez seja a sua própria vida. Jesus está nos chamando nesse tempo para vir à mesa. E essa mesa é um lugar de quebrantamento. Essa mesa é um lugar que antes de passar pela vida, passa pela morte. Essa mesa é um lugar onde o pão é partido. Essa mesa é um lugar onde o vinho foi esmagado. Essa mesa é um lugar onde o cordeiro sofreu traição e seguiu adiante. Você quer dizer sim ao convite do Espírito Santo de vir a um lugar de quebrantamento?
Ah, Jesus, nós nos colocamos aqui nessa tarde. Deus, na simplicidade de quem o Senhor é, Espírito Santo de Deus. Nós reconhecemos o teu agir em nós. Na verdade, Deus, talvez a gente não sinta. Talvez a gente não sentiu, não ouviu, não viu fisicamente. Talvez a gente está num lugar e a gente age esteticamente para algo, mas o Senhor conhece a sequidão do nosso coração. O Senhor conhece a frieza dos nossos pensamentos. Deus, existem lugares que apenas a tua palavra pode penetrar, repartir, quebrar, separar. Deus, nós estamos dizendo nessa tarde: faz comigo, faz na minha vida, faz na minha história. Ah, Espírito Santo de Deus, recebe nessa tarde corações quebrantados diante do Senhor. Mentes abertas, Pai, maleáveis para receber o que o Senhor tem. Nossa oração é que o Senhor nos quebrante, nos amplie e nos refaça, para que uma unção nova venha, para que uma percepção mais profunda da Tua presença venha. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós.